Camaleão começou pela paixão, né, com relação a uma história baseada num livro chamado O Quadro Mais Bonito do Mundo, que é uma história que fala sobre a vida do artista Miró, né, artista espanhol. E nós tivemos contato com esse livro, nos apaixonamos e dessa história, conversando na mesa, uma das outras garotas comentou: tem um outro livro que fala de cores, né, que fala sobre uma vida cinza, é mais ou menos o oposto dessa vida colorida que Miró propunha. E trocando ideias, nós começamos a montar um espetáculo, essa contação, né, que é mistura contação, teatro, música, falando sobre cores, a importância de uma vida com cores, uma vida que tenha realmente sentido. O Projeto Camaleão nasceu da necessidade que cada uma de nós tínhamos como atrizes de contar histórias e resgatar um pouco também da nossa infância, né, das histórias contadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que a gente sentiu que a criança de hoje tem a necessidade de ouvir também essas histórias, né, de ter um pouco desse contato com a história, com o mundo da imaginação e tudo mais. Então a gente começou a fazer esse projeto nesse intuito mesmo, de contar histórias para as crianças, para que elas possam parar, sentar, ouvir, né, e desenvolver o ouvir, desenvolver esse ouvir, esse apreciar, né, desenvolver a imaginação delas, né. A nossa preocupação na contação de histórias era inserir as crianças nesse contexto mágico, esse contexto lúdico. Tanto que no projeto nós fizemos questão de colocar elementos de poesia, de teatro, a própria contação de histórias, a confecção de objetos, porque tudo isso chama a atenção da criança. Tudo isso faz com que o público em si comece a viajar. Esse mundo colorido é um barato de se ver. Essas cores pintam tudo, mostraremos pra você. Esse mundo colorido é um barato de se ver. Essas cores pintam tudo, mostraremos pra você. Então, quando a Camila me convidou para esse projeto, eu tive um tempo que eu precisei pensar para saber como é que eu vou fazer para as crianças associarem a história, a música ser uma forma da criança associar a história. Então, nós começamos a trabalhar com elementos musicais que seriam que a criança pudesse assimilar com o cotidiano dela. Bom, esse projeto surgiu da ideia de juntar linguagens diferentes, não só a narração, né, a contação de histórias, mas também um pouco do teatro. O teatro com a interpretação de personagens e também a música, né, e mesclando tudo isso para criar algo que fosse um pouco mais rico, né, e que pudesse entreter mais, aguçando outros sentidos da criança. Por exemplo, a música tem um papel fundamental nisso. Então, por exemplo, quando as cores entram, a gente colocou uma flauta que faz um teminha que lembra algo ágil. Pelo jardim, como se fossem rios de água colorida, e deixaram tudo colorido. Pedras azuis, terra verde, plantas vermelhas, folhas pretas, estradas... Foi isso, por exemplo, nas próprias cores, cada cor tem um ritmo diferente. Por exemplo, o vermelho virou quase um country. Então foi mais ou menos assim, com cada cor a gente especificou de uma forma uma música que faria a criança lembrar dela depois. Vermelho, perigo, pai amigo, quando ele pinta. Mas se o vermelho for te comer, nós vamos avançar. Vermelho, perigo, pai amigo, quando ele pinta. Mas se o vermelho for te comer, nós vamos avançar. Amarelo do ouro da mina, que tingiu o ipê, muitas frutas morou até lá dentro.
mesmo, fazer com que o público, por um momento, fique quieto, comece a despertar a percepção, comece, através do ouvir a história, imaginar uma série de cenas. Tanto que na confecção dos objetos nós escolhemos detalhes assim para facilitar essa questão da percepção. Então, quando você menciona que o Juan Miró ele entra no estúdio com as suas manchas, aquelas fitas em movimento, cria todo um cenário muito bonito, muito colorido. Quando o Juan Miró ele está com o quadro e aquilo a gente fez com que fosse um helicóptero e tudo mais, é justamente para incentivar a questão da percepção, da imaginação, da criatividade. E trazer essa questão mesmo de estar perto, de compartilhar com as crianças as histórias. Hoje em dia as crianças estão muito ligadas ao computador, é uma loucura, é uma correria. Elas sabem mexer na internet melhor do que até um adulto, né? Televisão o tempo todo. E a história ficou um pouquinho para trás. Então é resgatar mesmo e trazer para o universo da criança de hoje em dia. Nós vemos também nessa contação de histórias um momento para a criança poder parar e ouvir. É a educação de saber como se portar num espaço de uma apresentação, seja num teatro, seja numa área de contação. É uma educação. Muitas crianças nunca tiveram esse espaço para saber, inclusive, como se portar, né? Para poder apreciar, de repente ouvir uma música. E a contação, por ter essa proximidade com o espectador, ela proporciona essa percepção de uma forma mais aguçada. Contar histórias é algo fascinante porque, ao contar histórias, você seduz o ouvinte e faz com que ele se apaixone pela história, pelo livro, por todo o cenário que é criado. Né? Explica um pouquinho também da parte mais teórica, que é a mistura de cores, então o que é uma cor primária, o que é uma cor secundária, para que a criança tenha um contato e possa ver isso em cena. Muitas vezes tem a teoria, mas as pessoas não percebem que a criança é visual. Miró! Miró! A cidade está toda preocupada com essas manchas de tinta descontroladas. Elas pintam tudo que encontram pela frente. Minha filha, por favor, mantenham a calma. Eu estou mergulhado em um mar de criação que se estende da ilha de Maiorca até um ponto que não sei bem qual é. Mas, Miró, a cidade está toda colorida. Os edifícios criados por Gaudí estão azuis. Nos zoológicos, os elefantes estão vermelhos, os tigres estão verdes, os parques estão roxos. Por favor, mantenham a calma, que eu, Juan, vou me preparar e capturar todas elas. Confiamos em você, Miró. Aqui é Poli Polo, diretamente do Porto de Barcelona para a TV Notícias Frescas. Nós pensamos, poxa, como que a gente vai fazer para conseguir prender essa criança que está acostumada ao videogame, que está acostumada à televisão e à internet, à notícia rápida. Então a gente começou a trabalhar essa mistura de teatro com contação de história. E esse acho que é o grande diferencial da companhia. A contação de histórias tem sido algo muito rico na minha vida, porque você interage com o público, você faz com que ele tenha inspiração, você faz com que o seu público comece a imaginar, a andar por um horizonte todo lúdico e todo mágico. Uma outra parte do projeto que é bastante rica é a própria seleção das histórias e do texto, né, de abertura. Enfim, a gente tem um texto de abertura que é uma brincadeira, um poema de Fernando Pessoa. Poema Piau. Toda gente que tem as mãos frias deve metê-las dentro das pias. Pia número 1, para quem mexe as orelhas em jejum. Pia número 2, para quem bebe bifes de boi. Pia número 3, para quem espirra só meia vez. Pia número 4, para quem manda as ventas ao teatro. Pia número 5, para quem come a chave do trinco. Pia número 6, para quem se penteia com bolos reis.
meter com o bolo 6, como assim, Sibeli? Vai sujar o cabelo, né? Se meter com bolos, horas. Não, se pegar o bolo e deu uma... Já? Ai, vai fazer uma meleca. Já hidrata o cabelo. Pia número 7. Pra quem canta que até o telhado se derrete. Pia número 8. Pra quem bate nozes quando é afoito. Pia número 9. Para quem se parece com uma couve. Engraçadinha. Pia número 10. Pra quem cola selos nas unhas dos pés. E Como as mãos já não estão frias, Tampa nas pias. Texto de Eva Furnari, a ideia também de passar para as crianças de uma forma bem leve o que significam as cores, né, a mistura, ou seja, algo que é teórico, mas passado de forma muito lúdica. Então, são referências que eles não têm numa televisão, muitas vezes, no ambiente deles talvez seja mais difícil. A gente buscou esse tipo de referência literária para poder proporcionar para a criança um momento prazeroso, mas que também é crescente em conhecimento.